assista o vídeo até o final, se deixa o seu comentário, deixa um like, inscreve-se em nossos canais e compartilha o vídeo. A nossa insistência nesse pedido, queridos, é porque a plataforma ela só envia o vídeo a outras pessoas ou só espalha o vídeo quando ela entende que o vídeo tem relevância. Os canais aqui no Facebook é Israel Fonseca, Amantes de Louvores Antigo, Rádio Falusb Online e Fonseca Israel. No YouTube é Esfama Jesus Evangelizando na Net. Conto com sua colaboração através do compartilhamento, do comentário, da inscrição. Ok? Então, Deus abençoe a todos e dê-nos, em nome de Jesus, essa ajuda ao canal para que ele cresça e também chegue a mais pessoas, principalmente aquelas que ainda não são alcançadas pela bondade e misericórdia do Senhor Jesus. Ok? A lição de número 11 tem como título A salvação não é obra humana. Pois é. Algumas pessoas faz de tudo para alcançar a salvação por meio dos seus próprios méritos, e algumas religiões até alavanca isso ou propaga isso, que as pessoas podem alcançar salvação por meio de méritos feitos por elas mesmas, mas isso não é verdade. O verdadeiro cristão, ele sabe que para alcançar a salvação depende único e exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. Vamos seguir, queridos, para o nosso texto áureo, que está em Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele faz questão de salientar que não é por obras de justiça feito por algum ser humano que é possível se alcançar a salvação. Mesmo porque a nossa justiça, conforme a Bíblia, é como um trapo de imundícia. Então, não adianta tentar pelas suas próprias obras de justiça que você, nem eu, ninguém alcançará esta salvação. Mas, apoiado e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Seguindo a verdade prática, nos traz o seguinte ensinamento: a salvação é uma da graça. A salvação é um ato de graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Pois é, o comentarista reforça, ou melhor dizendo, nos traz
a verdade prática, uma porção baseada em Tito 3,5 e nos mostra de forma clara que se tentarmos alcançar a salvação por nossos próprios méritos, nós ficaremos decepcionados. Ok? Vamos seguir para a nossa verdade prática, para a nossa leitura diária, versículo a versículo. Vamos lá. Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: não há recursos humanos que possa salvar o ser humano. Baseado no Salmo de número 49, versículo de número 7 ao versículo de número 9, que diz assim: nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate deles, pois a redenção da alma é caríssima e cessará para sempre, para que vivas para sempre e não veja a corrupção. Aqui o salmista deixa de forma bem clara que todo recurso humano, todo o dinheiro do mundo, as pedras mais valiosas que tem na face da terra, a herança que alcance valores estratosféricos, nada disso serviria diante de Deus para pagar o resgate da alma do homem e fazer com que ele não fosse para o inferno e sim para o céu. E quando nós falamos disso, pode ser que alguém, ao ouvir isso, disse: e quem se importa com o céu? Eu quero é dinheiro. Eu tenho certeza que talvez alguma pessoa que venha ouvir esse vídeo já tenha dito isso. Mas a grande decepção dessas pessoas é justamente quando chega ao leito de dor. E se essas pessoas têm dinheiro, ela percebe que o dinheiro não pode fazer coisa alguma por ela, por mais que ela possa pagar os melhores médicos, todos os especialistas em qualquer área da saúde. Essas pessoas então ficam decepcionadas. Aquelas que não têm dinheiro, colocam a mão na cabeça, arrependida por tudo que disse, e para ambas o caminho ou a solução é cair na real e aceitar a Cristo como Salvador. Haja visto o próprio testemunho do bilionário Steve Jobs. Morreu não faz muito tempo e ele declarou que realmente todo o seu dinheiro não podia fazer nada por ele no seu estado de enfermidade. E é justamente isso que o Salmo de número 49, versos 7 ao 9, está declarando para aqueles que, neste momento, têm a oportunidade de desviar-se deste caminho da soberba, de achar que o dinheiro pode comprar qualquer coisa. E esses que estão assim, estão extremamente enganados, mas a oportunidade de abrir os olhos é justamente esta. E aí, queridos, você que chegou até aqui nesse vídeo, faça isso, compartilhe o vídeo para que essas pessoas sejam esclarecidas, ok? Que às vezes nós temos a oportunidade de esclarecer as pessoas. Talvez você não conheça ninguém que seja bilionário, mas através de sua rede social, com certeza, você pode alcançar alguém que, pela misericórdia de Deus, chegue até esse vídeo. Ok? Vamos seguir. Na terça-feira, a meditação diária diz:
Somente em Deus há salvação. Baseado no Salmo de número 146, verso de número 3, que diz assim: Não confieis em príncipe, nem em filho de homem, em que não há salvação. O salmista prossegue, dando ênfase que o que depende de salvação não está diretamente ligado à fina estirpe na esfera humana. E, por mais poderoso que seja um homem na face da terra, ele não consegue dar salvação ao seu semelhante. Ok? Vamos seguir. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: Jesus Cristo é o único Salvador do mundo, baseado em João capítulo 3, versículo de número 16. Esta que é uma das mais belas passagens da Bíblia, o trecho que talvez seja mais conhecido entre os cristãos, que é o versículo 3,16 do Evangelho de São João, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que anteriormente o comentarista trouxe 2 salmos, os quais faz uma enfática observação a respeito da salvação depender única e exclusivamente de Deus. E agora ele coloca o que foi que Deus fez para que essa salvação ficasse disponível ao homem sem que ele precisasse gastar nada do que diz respeito da sua fortuna humana. A única coisa que o homem precisa reconhecer é o amor de Deus para com ele e esvaziar-se de toda a sua soberba, colocando em Deus, único e exclusivamente, o mérito para a salvação. E este mérito vem porque Deus, ele ama a sua criatura e quer trazer de volta para si. Basta tão somente a criatura entender isso e dar o passo em direção a esta graça. Vamos seguir. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: a fé em Jesus é suficiente para a salvação. Baseada em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1, que diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui queremos apontar uma outra questão. O homem, quando peca no jardim do Éden, sendo incitado pela serpente, ou seja, incitado por Satanás, ele passa a ficar em guerra com Deus. E é uma guerra que o homem jamais conseguirá vencer. E o que é que Deus faz? Propõe a paz ao homem. E a paz vem através da fé em Jesus Cristo. Por isso ele diz: justificado pela fé, temos paz com Deus. Deus, ele proporcionou ao homem a oportunidade de novamente estar em paz com o seu Criador. Para que, tendo esta paz, ele não venha cair na condenação que está reservada para o diabo e seus anjos. O diabo e seus anjos, sabendo que terá um fim trágico, o seu fim trágico já está sacramentado, ele então faz com que o homem também entre nesse fim trágico. E Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, providencia uma forma
de tirar o homem desta guerra e dar a ele a paz. E esta paz vem através da fé em Jesus Cristo. Vamos seguir. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: ninguém é salvo pelas obras da lei, baseado em Gálatas capítulo 2, versículo de número 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Há algumas pessoas acham que há uma contradição entre o que Paulo diz aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, e o que o apóstolo Tiago ensina em suas epístolas. Que Tiago, nas suas epístolas, ele diz que o homem é justificado pelas obras e não somente por fé. E o que alguns leitores desavisados não compreendem é que, diferentemente de Paulo, Tiago não está falando de obras da lei. Tiago está falando de obras que são peculiar àquelas pessoas que têm a fé em Jesus Cristo. E que obras são essas? Depois que alguém aceita Cristo, a ele é dada a responsabilidade de espalhar esta fé, ou seja, pregar o evangelho. Então, Tiago está se referindo à atividade daqueles que receberam de Deus este amor, e não a inatividade. Alguém que aceita a fé em Cristo Jesus não pode ficar sem dizer para as outras pessoas esta fé. E aí Tiago diz assim: porque se alguém diz que tem fé e não tem obras, a sua fé é morta. E é justamente isso, porque se alguém aceita Cristo e nada diz desta salvação e nada testemunha desta conversão, a fé dele está morta e é inoperante. Então, é justamente isso que Tiago e Paulo estão falando. Tiago fala das obras de operação feita por aceitar a Cristo, e Paulo fala de obras que era proposta pela lei do Antigo Testamento. Essas obras da lei, elas não podem dar a salvação. Ok? E finalmente chegamos no sábado, e a meditação diária diz: e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, baseado em João capítulo 1, versículo 17, que diz: porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Observe que o apóstolo João, no seu evangelho, ele diz: a lei foi dada por Moisés. Moisés recebeu a lei de alguém e transferiu ou transmitiu essa lei para aqueles que eram seus contemporâneos, seus compatriotas. Já a graça não é, o apóstolo João não diz que é dada. Ele diz assim: a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quem manifesta a graça é a pessoa de Jesus Cristo. A lei não manifestou graça. A lei mostrou ao homem que ele era pecador. A graça mostra ao homem que ele tem a oportunidade. Ok? Então, abrace esta graça em Jesus Cristo e aceite-o como Salvador. E aqueles que já são, permaneça firme na fé, porque nós nos encontraremos nas mansões celestiais.
Deus abençoe até aqui. Se você chegou até o final deste vídeo, não se esqueça que deve compartilhar, ok? É importante ter assistido ele até o final. Que Deus abençoe.